Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Arquinautas. Nós somos uma plataforma que vai trazer para vocês todas as histórias por trás, né, dos grandes profissionais, dos grandes projetos da construção civil. E hoje nesse episódio nós temos aqui o arquiteto Celso Bastos, arquiteto, mestre, doutor, multiatividades, professor também, né, Celso? Também. Exato. Fui, né, durante 16 anos. 16 anos, então fala assim, 16 anos, parece que passa rápido, né? São as gerações de arquitetos que você formou, né? Isso. E eu fico feliz de saber que muitos deles estão no mercado aí, estão atuando aqui e fora, né? Ótimo. Isso é gratificante, né? E nos procuram para agradecer e tal. Bacana. Tanto como professor, como os estagiários que passaram pelo escritório, né? Exato. Essa formação é muito importante, né? Assim, dos profissionais, ainda mais você que era um profissional que tem a formação acadêmica e também a questão profissional, de atuação no mercado. Então, você foi um professor que você conseguia passar a experiência, né, para eles também, né? Sim, eu sou mais do mercado do que da academia, né? Mas na academia, necessito muito de professores que tenham experiência em coisas práticas, né, em ação, né? Não muito de teoria, né? Então, eles sempre pedem para a gente pegar disciplinas que mais envolvem a parte técnica, né? Ótimo. O Celso contou uma coisa interessante para mim hoje, que eu jurava que ele era capixaba, porque ele não tem sotaque do estado que ele é nativo, né? Então eu jurava que você tinha nascido aqui, tinha ido estudar fora e voltou arquiteto, que na tua época, a gente está falando aí de 40 anos, né, de arquitetura, então mais o tempo de estudante. Então, ou seja, não tinha faculdade aqui. Então, não. Revela esse segredo pra gente aí, Celso, da onde que você veio, como é que você foi parar na arquitetura e depois aqui pro Espírito Santo? Não, na verdade, eu sempre quis ser arquiteto, mesmo sem saber exatamente como é que era essa trajetória. Eu sempre quis ser arquiteto, né? Meu pai e minha mãe são dentistas, né? E olha só, hein? Furou a família, hein? Meu pai, ele sempre gostou muito de arquitetura, ele sempre dava força, né? Me deixava livre para escolher a profissão que eu quisesse, né? E foi nessa que eu entrei para fazer arquitetura, né? Mas foi uma época bem diferente. A arquitetura daquela época, a formação era bem diferente, né? Eu acredito que seja muito mais profunda, né? Porque a gente estudava arquitetura junto com a engenharia civil. Eu sempre considero que a arquitetura não pode se afastar da engenharia. A gente tem que andar de mãos dadas, né? E eu acho que isso se perdeu um pouco, né? A gente tinha um conhecimento assim mais profundo de tudo, né? Tudo que a gente especificava, detalhava, a gente tinha que saber exatamente as propriedades daquilo, né? Não existia esses catálogos todos bonitos, coloridos, né? A gente tinha que saber o que a gente estava fazendo e muitas vezes ir na fábrica do produto que a gente estava especificando. Era outro mundo, foi uma aprendizagem grande. Eu tive a oportunidade de trabalhar com arquitetos de renome. Eu trabalhei com Paulo Casella, Luiz Acioli, Rangel. Nossa, uma excelente escola, hein? Eu trabalhei com grandes arquitetos e isso fez uma diferença muito grande, que quando eu saí de lá, qualquer outro lugar que eu ia fazer um estágio, a vaga era minha, porque eles consideravam que se eu trabalhei lá, né, eu poderia trabalhar em qualquer outro local. E realmente foi um aprendizado muito grande. A gente trabalhava na prancheta, não era papel vegetal, nanquim, não se usava isso. Era um papel especial com grafite duro, né? Usava uma borracha mecânica para apagar o desenho e esfuminho, aquelas coisas todas. Era muito diferente, era obra de arte, né? Era bem diferente. E hoje, eu sei que isso hoje não seria possível fazer, né? Mas a gente não sabia que era impossível, a gente fazia, né? Até porque não tinha outra opção, né? Foi ótimo, agradeço muito ter passado por esse momento, né? Que é um momento único, né, de formação, né? Bem diferente, que eu acho que marcou, né, uma geração, né? Era uma época da faculdade diferente, pô. O Niemeyer ia dar palestra na faculdade, a gente ia assistir, né? Então, realmente era isso. Já tô 42 anos de formado. Se você voltar aos anos da faculdade, né, tem mais de... Somada, já vai chegar aí perto aí, vamos mudar de assunto. Mas aí fala, aí você, a faculdade qual que é a faculdade? Eu estudei na Universidade Gama Filho, que Filho, na época era uma das mais fortes. Sem né? dúvida. Hoje acho que ela até fechou, não sei se ainda tem alguma... onde eu estudei, lá no bairro, lá acho que não tem mais, já fizeram outra coisa lá. Mas na época era uma faculdade bem forte, o estudo era bem... Era puxado, a gente estudava arquitetura, tinha muito cálculo, né? Não era só desenho, né?
E era difícil, né? Geometria descritiva, geometria plana, aquele negócio todo. Era puxado, cara. Mas foi muito bom. Que legal. Você Muito formou bom. e já foi direto para o mercado de trabalho lá no Rio? Eu me formei, antes de me formar, eu já trabalhava na empresa, né? Foi uma época que a gente buscava estágio, comprava classificados do jornal, ficava procurando estágio. Nossa, você foi longe, o classificado, eu lembro Lembra? de você marcar Aí eu alguma marcava coisa. lá, tirava uma cópia do meu currículo, né? Que era uma folhinha, né? Uhum. Em época de dureza, né? Só conseguia tirar umas 2, 3 cópias, tinha que saber Nossa. exatamente quando a gente ia levar aquilo, né? E ia nos escritórios e entregava aquele currículo e esperava ver se a gente ia ser chamado. E eu tive a felicidade de ser sempre chamado, né? Eu sempre trabalhei em escritório muito bom, isso foi um aprendizado muito grande. Acho que um foi puxando o outro, né? A hora que você entrou Um no vai escritório puxando bom, o outro. o outro E um também que- quero essa pessoa que já trabalhou nesse escritório e também, obviamente, seu trabalho, né? Você já naquela época... Tem umas coisas que na época, assim, por exemplo, às vezes não era a empresa que fazia o anúncio, ela contratava uma empresa para selecionar, né? E eu me lembro uma vez que eu estava no Rio, vi um anúncio de um estágio, me interessou, eu estava andando no centro do Rio com aquele meu currículozinho na mão. Aí eu fui no ambiente lá que estava selecionando, era um ambiente tão esculhambado, cara, que eu desci, eu falei, eu vou lá na calçada, depois eu volto. Eu fiquei na calçada assim, cara, será que eu vou gastar meu currículo? Eu achei que aquilo, sei lá, que eu fiquei desconfiado, né? Eu falei, já estou aqui, né? Vou lá. Fui lá, levei o currículo e, para minha surpresa, eu fui chamado e era uma multinacional, Olha. né? Eu trabalhei lá, a gente na época nem tinha questão de estágio, a gente trabalhava, era desenhista, depois passava para projetista, né? E eu tive a sorte de, quando eu me formei, eu fui promovido, virei o chefe do departamento de projetos. Isso foi muito enriquecedor, que era uma empresa multinacional, eu tratava dos projetos todos com os grandes arquitetos do Rio, São Paulo, né? É o que eu falo, assim, a minha formação foi sempre para resolver as demandas das empresas, não necessariamente eu fazer o projeto, porque eram várias coisas. Então eu trazia, eu recebia os projetos que a gente contratava, analisava e entregava para a empresa um projeto que já estava em condição de ser aceito e executado. Você entregava a solução, né? Era um já compromisso que hoje muitas empresas precisam disso. Então eu sempre me dediquei muito a isso, não eu necessariamente fazer o projeto, mas que eu tivesse a condição de saber quem eu estava contratando, a responsabilidade de acompanhar tudo que era feito, especificado, e receber, entregar para a diretoria, toma aqui o projeto. No papel, né? No canudo, não tinha CD, não tinha nada, né? E isso foi que eu cresci assim. É um aprendizado, conforme você estava falando, assim, de você trabalhar para grandes empresas multinacionais, grandes projetos também, exigem também grandes responsabilidades, né? E você, jovem, eu imagino, né? A gente vê até no mercado de hoje, né? Os profissionais às vezes ficam um pouquinho meio vacilantes, né? De conseguir caminhar os primeiros passos, né? E talvez era uma época que você não tinha muita escolha. Você formou ali, pegou uma onda, você foi, e dali para frente você trabalhou só em grandes empresas, né? Mas é assim, aquela dedicação, vontade de conhecer, vontade de aprender, entendeu? Eu me lembro que, além do meu departamento, eu gostava de me intrometer no departamento de marketing, ver como é que aquilo era feito, não sei o que. Eu acho a curiosidade, né, do aquilo arquiteto. fazia parte do meu trabalho ali. Tanto é que depois começaram a tirar atividades do marketing e passar para mim, entendeu? E eu achei isso muito bacana. Mas eu era muito jovem na época, né? Não tinha internet, não tinha nada. E a gente tratava as coisas por telefone, né? Às vezes tinha que viajar, né? Viajava para São Paulo, voltava. E tem uma cena até interessante, Leomar, que eu tratava com uma empresa de São Paulo, um escritório grande de arquitetura. E uma vez o cara foi no Rio conversar comigo. Era um senhor, ele chegou, a secretária tinha saído lá, ele entrou na minha sala, entrou assim, botou a pasta dele em cima da mesa, né? Ajeitou a calça assim e falou assim: meu filho, chama o doutor Celso aí. Olha... Olhei para a cara dele e falei: meu senhor, sou eu que vou lhe atender. Deve ter tomado um susto. Ele olhou para mim e falou assim: você é um menino. Eu falei: mas é esse menino que vai lhe atender. Olha, né? Que bacana. Eu fiquei com essa preocupação, cara. Eu falei: caramba, será que o presidente da empresa vai achar que eu sou um menino? Deixei meu bigode crescer ali, mano. Vou deixar a barba crescer, o bigode bigode. crescer para ficar mais sério, né? E não fez diferença nenhuma, lógico. Né? Mas isso foi interessante, que a responsabilidade de você ser jovem, né? Isso nunca me afetou, nunca tive medo de desafios, né? E criava coisas do impossível, assim. Falei assim, ó, uma vez chegou um cliente lá, me lembro da empresa, falou assim, ó,
eu quero fazer um fast food dentro de um trailer. Ninguém tinha isso assim. Aí a empresa falou assim, Celso, se viram. Falei, cara, eu vou fazer um trailer, cara, né? Olha, eu sei que eu peguei um colega que trabalhava lá, um engenheiro mecânico. Eu fui buscar no Brasil quais são as empresas que faziam esses motorhomes, né? E teria condições de fazer um especial que fosse fora da linha de produção deles. Encontramos a motorhome do Brasil lá em Pirassununga, sei lá em São Paulo, interior. E de lá fizemos o trailer. 1, 2, 3, foi acontecendo. Ou seja, eu nunca digo que eu não sei fazer, cara. Eu vou fazer. Eu tenho a humildade de, mesmo sabendo de alguma coisa, eu buscar a opinião de quem que eu acho que sabe muito mais e juntar aquilo tudo. Tem que ter muita humildade para querer aprender as coisas, né? E crescer, né? Às vezes eu vou perguntar uma coisa para a pessoa, fazendo, pô, você está me perguntando isso, você sabe isso mais que eu? Eu falo, não, cara, para mim a sua opinião é muito importante. Eu tiro um conhecimento de cada um e resolvo as coisas, entendeu? Eu não faço nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho, né? Mas é um caminho muito bacana esse que você trilhou, exatamente. Esse foi um exemplo muito legal, isso do motorhome aí, do fast food, né? Que se acabou fazendo, porque era uma questão inovadora, que você não tinha um Google na época para pesquisar, não tinha nada, uma literatura, nada. Ou seja, você tinha demanda, talvez lá tinha ouvido falar alguma coisa, e aí você transformou aquilo em realidade. Isso faz parte, né, do empreendimento. Primeiro Rock in Rio, 1985. Eu trabalhei lá todos os dias, eu tenho um crachá que eu guardo com orgulho, arquiteto do Rock in Rio, 1985. Olha, tá vendo? Né? E nós fizemos um showroom, uma loja grande do Bob's Fast Food, né? Foi muito legal. Então, são assim, a gente vai crescendo com essas coisas, né? É muita história para contar, que bom, história, né? Nossa senhora, eu vou acabar com o seu podcast. Não, mas é bom, a gente quer ouvir isso. Mas aí, o Rio estava indo tudo muito bem, obrigado e tal, aí de repente, como é que surgiu o Espírito Santo Vitória na tua vida? Surgiu porque essa empresa, essa última que eu trabalhei no fast food, ela é dona do Bob's, da lanchonete Bob's. E o Espírito Santo foi o primeiro franqueado do Bob's, né? O Bob's era da Nestlé quando eu trabalhava lá. Quando eu fazia um projeto lá no Bob's, a gente mandava para a Suíça aprovar. Depois foi comprado pela uma empresa holandesa, se não me engano. E hoje, sinceramente, eu não sei como é que tá. Mas o Espírito Santo foi o primeiro franqueado do Bob's. Então, curioso isso, interessante. Eles tinham assim, uma preocupação muito grande com a qualidade, entendeu? Preocupação muito grande de perder o controle de um franqueado. Que lá o controle era rigoroso, né? Então, o franqueado aqui, eu vim para fazer o Bob's da Praça dos Namorados, né? E acho que está lá até hoje, né? Está lá até hoje. Fiz na Itaparica, Itapuã, na praia lá também. Itaparica. Trouxemos esse trailer, ficou na Cor da Jurema, na época entrei lá, fui lá na Guarapari. Isso foi Você vê como é que são as coisas, né? A empresa mais interessante que eu trabalhei, que eu aprendi muito na minha vida, foi a empresa de fast food, não tem nada a ver com a construção civil em si, né? Foi um grande aprendizado. Aí nessa de vir para cá, né? Acabou que me ofereceram tanto trabalho aqui. Pô, fica aqui, tem tanto projeto aqui, tá precisando de arquiteto aqui e tal. E eu estava até um pouco cansado lá no Rio, porque eu ia para São Paulo, ia, voltava. Aí acabou que eu recebi um incentivo para vir para cá. Eu falei, eu vou arriscar. Peguei e vim, abri um escritório, não conhecia ninguém, ninguém. Imagina. E eu tive que pedir para minha prima, que é arquiteta, né? Para ficar comigo aqui um tempo, até eu conhecer as pessoas aqui. Não tinha intenção de ficar esse tempo todo, nem sabia. E já se vão 30 anos nisso, né? Tá vendo? E vão ficar aqui, né? E nessa de ficar trabalhando com o escritório, acabou que eu fui convidado por uma consultora grande aqui do Grupo Sacavalcante, né? Que na época era o CIMA Empreendimentos Brasil. CIMA Empreendimentos. A Sacavalcante era um dos segmentos da CIMA, né? E eles me contrataram, eu trabalhei lá como gerente de projetos, né? E comecei a viajar com eles, Maranhão, Rio, não sei o que e tal. Até que eu comecei a formar minha família aqui, né? Eu vim para cá com uma filha, eu tinha uma filha pequena. Eu vim para cá morar, eu era pai, a mãe era tudo. Tem muitos anos isso. Eu trouxe ela para cá, até que eu casei com uma arquiteta aqui. Aí você ficou raiz mesmo aqui. Aí nós temos mais 2 filhas. Que bacana. Nessa vinda para cá sua, que aí você fez essa transição, chegou uma hora que você se focou no seu escritório mesmo, né? Depois de participar de muitos anos de grandes empresas, trabalhando para
para empresários, grandes empreendimentos, a história do fast food aí, que você acabou trazendo para cá também. Aí você começou a trilhar pelo caminho próprio mesmo, né? Sim, eu abri o escritório e comecei a fazer, não ia fazer fast food, até porque, vou ser sincero, é muito mais difícil fazer um fast food que fazer um prédio, né? Não pensa que é fácil, não. Eu fazia toda a montagem de equipamentos de cozinha e tudo, né? Não, sem dúvida. E eu vou te falar, eu não vou te falar assim o número certo, vai dizer que eu estou mentindo, mas eu já devo ter feito mais de 70 no Brasil inteiro. Não, é bem complicado, porque você tem uma ergonometria muito funcional, complicado. É complicadíssimo. Por exemplo, lá na época a empresa não autorizava ninguém a fazer. Eles contratavam um arquiteto para fazer do balcão para fora. Do balcão para dentro, não. E eu, como eu tinha esse conhecimento, né, eu fazia toda a parte, né? E comecei a fazer prédio. Comecei a fazer uma coisa ou outra aqui, casa, prédio, né? A minha intenção nunca foi competir com outros arquitetos, nunca tive essa preocupação, sabe? Nunca pedi projeto para ninguém, as coisas iam acontecendo, sabe? Nem sabia quanto um cobrava, tem tabela de honorários. Eu nunca me preocupei com isso. Eu via assim, o que valia a pena eu receber para estar envolvido com aquele processo ali. Se dedicar àquele trabalho, né, Celso? Se me derem tanto aqui, se me derem tanto para fazer isso, eu faço. Mas está muito pouco, está muito alto. Eu não sei, cara, eu não estou competindo com outra pessoa, estou vendo o que era bom para mim fazer. Não sei até onde isso ajuda os outros profissionais, mas era assim que a gente fazia, né? Nunca me preocupei. Aí comecei a fazer trabalho para Petrobras, aqui em Vitória já, né? Para Banco do Brasil, diversos projetos do Ministério Público. E por aí vai. Projetos bem diversificados, né? Tem um projeto seu que eu acho muito bacana, que foi aquela intervenção que você fez da FAESA, que vocês trabalharam. A FAESA sempre foi conhecida porque ficava ali bem no alto do morro. Você ia naquela ladeirinha lá em cima. E em um determinado momento, eles, ampliando o espaço, tinham que fazer garagens e tal, e eles se conectaram à cidade ali pela Avenida Vitória, com aquela torre, uma passarela muito bacana que foi feita em metálica. Conta um pouquinho a história desse projeto. A FAESA, na verdade, eu estou muito grato à FAESA por todas as oportunidades que elas me deram e me dão ainda, né? Eu ainda faço serviço para eles, né? E ali, na verdade, eu fiz lá no Campus 2 de São Pedro, eu tinha que fazer a faculdade de odontologia lá. E o presidente, o Dr. Antário, na época, ele queria já lançado no mercado, já abria como se diz, a inscrição para a primeira turma. Então eu falei com ele, a gente só consegue fazer isso no prazo que você gostaria se a gente industrializasse o processo, não tem como fazer isso de forma convencional. E ele falou assim, como é que é isso? Eu falei, vamos tentar buscar uma obra pré-fabricada e tal. E eu fui a Belo Horizonte, conheci a Pré-Moldados, né? E estudei lá com eles como é que a gente poderia fazer aquele prédio. E nós fizemos o prédio realmente em prazo recorde. Ele se tornou, na época, o melhor prédio de odonto, os melhores laboratórios clínicos de odontologia de referência na América do Sul, né? Foi bem legal, foi um trabalho bem interessante. Nunca me preocupei só com a beleza do prédio, eu sempre me preocupei com a parte operacional, que ele tinha que funcionar bem feito, funcionar bem, né? Isso era muito importante, a questão da segurança, da contaminação e tal. Isso foi bem interessante, né? Aí quando chegou aqui no Campus 1, na Avenida Vitória, o presidente lá na época, o Dr. Antário, ele falou assim, agora está na hora de a gente fazer o nosso prédio aqui na frente. Aí ele falou, você consegue fazer esse prédio para inaugurar, sei lá, em 8 meses, alguma coisa assim? Aí eu falei, Dr. Antário, só se a gente voltar a industrializar o processo. Ele falou assim, não, sem condição, cara, isso aqui é um despenhadeiro, um barranco aqui, né? Eu não vou deixar você fazer um prédio para fabricado aqui, é o nome da faculdade, isso vai desabar, isso é o compromisso aqui e tal. Eu falei, só me dá a oportunidade de eu estudar isso aí e tal. Aí nós fizemos o prédio, eu fiz na época, eu estudei esse prédio todo, né? Não foi fácil, né? Deu um trabalho grande. E quando eu apresentei o prédio, eu botei na tela, na sala de reunião, a perspectiva do prédio. Em cima da mesa, uma pilha de projetos assim. E na perspectiva eles ficaram assim, deslumbrados com o prédio, gostaram muito. E fizeram diversas perguntas. Isso aqui vai ter assim, vai ser não sei o que e tal. Esclareci todas as dúvidas, né? Aí depois ele falou assim, tá ótimo. Eu falei, ótimo, obrigado. Vamos olhar o projeto. Ele, olhar o quê? O projeto que eu trouxe. Não vai ficar assim? Eu falei, vai ficar assim. Então tá ótimo, é isso que a gente demais. quer. Assim,
É aquele negócio, a gente conquista a confiança do cliente. Isso é muito difícil, né? É muito difícil. Então, você realmente fazer um prédio lá e tal. Aí eles me pediram, que era o sonho das alunas, né? Não subir mais a ladeira e tentar entrar por ali, né? Foi quando eu tive a ideia de fazer aquele acesso no pavimento intermediário e fazer uma passarela. Porque até então iam ser 2 prédios independentes, né? O campus fica lá em cima, né? Isso. Ali embaixo tinha o início de um prédio lá que ficou paralisado muitos anos. Nós fizemos esse prédio, o contrato foi de 120 dias, fabricação, transporte e montagem. Demorou um pouquinho mais do que isso, porque ninguém entregava o elevador com essa mesma velocidade. Não, né? O elevador sempre foi bem o complicado. prédio, independente de ser bonito ou ser feio, é um prédio que não manutenção mínima, né? Tudo funciona. Eu me lembro dele na perfeita. construção na cidade, ele foi bem rápido. Foi bem. Aí né? montou aqueles andames, enchia lá de gente na rua para ver. Eu já fiz uma apresentação desse processo em diversas faculdades, tudo quanto é lugar. É bem interessante. Mas o interessante, Lílio, mas não é falar de mim, não é falar do é falar do desafio que você, como profissional, você recebe. Então, de repente, você recebe aquele desafio, você não nega, você vai estudar, vai aprender e você vai fazer. De novo a tua vida, que é dar uma solução para o cliente, né? Sim, você tinha um problema. Sim, não é o Celso, aquilo foi resolvido, entendeu? Para mim, é importante aquilo estar resolvido e você ver aquilo funcionando, as pessoas lá dentro, todo mundo gostando. Ótimo, eu não tenho essa preocupação de botar meu nome lá, e isso, eu acho isso bem bacana, desnecessário isso. Essa visão. Não tem assim, essa vaidade, eu acho desnecessário. Eu vejo muita disputa de ego entre profissionais, eu sinceramente, isso não tem a ver comigo, né? Não, perfeito. Essa é uma visão assim bem holística de todo o trabalho, né, do arquiteto, e ali é um caso muito claro, né, de uma solução que foi dada, que era, para quem não conhece, a Faesa sempre foi conhecida porque estava lá no alto do morro e tinha a ladeira, né? Para você chegar lá, você tinha que subir uma ladeira que era bem complicada, né? E de repente você conectou o campus, né, com a Avenida Vitória ali, e esse acesso ficou bem facilitado. Mas nessa parte profissional, você acabou evoluindo bastante, até porque você sempre foi uma pessoa que gostou também de pesquisar e estudar muito. Tanto é que, como eu falei aqui no começo da entrevista, você foi lá para o mestrado, depois para o doutorado, mestrado em engenharia civil, doutorado em engenharia ambiental, não é isso? E agora você tem... queria que você falasse um pouquinho desse novo momento que você está, da Alt, dos processos que você tem feito. Sim, essa é a parte mais me interessa no momento. Isso, né? Que você... A gente fez essa sua caminhada e agora é o seu momento. Porque, eu acho que a construção civil é uma indústria muito atrasada. Então as pessoas têm que entender que a mão de obra está acabando, tá? Não dá para continuar trabalhando como se trabalhava há 100, 200 anos. Infelizmente as coisas ainda são assim, as construções são convencionais, tá? Isso é péssimo. Nós não temos mais como ficar extraindo matéria-prima virgem, né? Usando e muitas vezes descartando. Isso sempre me incomodou. É a questão do entulho, né? O entulho foi promovido a resíduo, né? Depois foi promovido a produto e continua sendo um entulho, né? Então aquilo para mim é erro de processo. É um material que foi pago, foi comprado com todos os impostos, foi pago para fazer, para construir, foi pago para desconstruir. Isso é erro de processo. Então a gente tem um senso de ruindade na construção civil que tem que acabar. É o cara fazer a alvenaria de qualquer maneira, que ele acha que vai acertar no reboco, né? Faz um piso, uma laje mal feita, e depois acerta no conta-piso. Isso não tem que existir, cara. Isso tem que acabar. Então, uma das maneiras de tentar evoluir com isso é justamente toda essa questão de racionalização do processo construtivo. Nesses processos que é o que eu gosto, né? Eu gosto de tecnologia e eu tive a oportunidade de fazer uns projetos com essas tecnologias e foi isso até que me levou para o doutorado, que eu criei algumas situações diferenciadas, né? E a gente tem que tentar entender que toda a cadeia produtiva ela tem que evoluir para uma economia que não é mais a linear. É o que a gente chama hoje de economia circular. Legal, né? Se você falasse um pouquinho dessa economia circular. Sim, a nossa economia é linear. Você extrai o produto, você transporta, fabrica, você constrói, depois aquilo
vai para um aterro sanitário, vai para qualquer outra descarte, coisa. Né? Então, esse descarte, ele não existe mais conceito. Esse descarte volta para a cadeia produtiva, entendeu? Mas não é para ficar acomodado com já que estão aproveitando o descarte, então não tem problema de ter o descarte. Não é para existir o descarte. O descarte é erro. Esse aproveitamento, economia circular não é reciclagem, né? A reciclagem é o final da linha. Você tem que fazer tudo para aquilo não acontecer. Então, todos os profissionais têm que estar envolvidos. Fornecedores, todos os arquitetos, os engenheiros, os construtores, os incorporadores, eles têm que ter essas metas de construção. Olha, eu quero que a minha construção tenha tanto de aproveitamento de resíduo. Eu quero que essa construção emita apenas tanto de CO2. São metas, né? São metas. Você tem que ter esses objetivos, entendeu? E você repensar, cara. Você tem que pensar como você vai desconstruir aquilo também. Então você tem que projetar de forma que aquilo possa ser com medidas modulares, que aquilo possa ser retirado e usado de outra maneira, né? Isso que a gente tem que ter em mente hoje, é isso que as academias têm que ensinar para os novos alunos, entendeu? Isso é muito importante. Então, esses conceitos de economia circular, o mundo todo está focado nisso, tá? E o mundo está de olho na gente. Eles já acabaram com tudo lá, que estão de olho aqui, entendeu? Então, quem sair na frente, quem tiver se capacitando para essa transição, né? Isso é muito importante, né? Então eu tento passar isso para frente, né? Não só no blog que eu tenho no jornal da Folha Vitória, que não é só de construção, uma coisa que lá vocês podem lá assistir, no blog está lá Economia Circular, vai ver minha foto lá, o perfil. Mas o importante é também a capacitação profissional, tá? Tem que continuar estudando, cara. A faculdade é muito pouco. Ela vai te direcionar para um caminho ali. Dali para frente você continue. Eu sempre acho que a faculdade é uma introdução à profissão, mas se você se acomodar e ficar só trabalhando e não se reciclar, não se buscar novos conhecimentos, você vai continuar fazendo mais do mesmo. Então, cada vez que eu voltei à faculdade para pós-graduações, mestrado, eu voltava com um novo conceito para o mercado. É como se você fizesse uma reciclagem interna e expandisse o seu campo visual, né? Isso que é importante, né? Principalmente você que, além de todos esses cuidados, Celso, que você tem, a questão de ser embaixador também, né? Sim, eu tenho autorização de Londres, eu tenho um clube de economia circular em Vitória. A ideia do clube de economia circular é divulgar, semear o conceito, né? E motivar essa transição. Então é para fazer palestras, cursos. Eu vou começar a mexer mais com isso, né? Porque eu sozinho também fica difícil, né? Mas ele já está vinculado ao meu blog de economia circular, entendeu? Eu também recebi o título de embaixador da Construção Civil pela União Europeia. Olha só, cara, né? que chique, ó, meu amigo embaixador da Construção Civil pela União Europeia, olha só. Mas isso, na verdade, existe um cluster que eles chamam, né? Eles recebem um incentivo da União Europeia para difundir a construção circular. A economia circular tem um segmento dentro dela que é da construção circular, né? Então, eles recebem esse apoio para difundir a construção circular. Então, eles vão no mundo todo, né? E eu estou como embaixador do Brasil aqui. E nós fizemos em abril desse ano um evento internacional em São Paulo, sabe? E vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui em breve, entendeu? Sem dúvida. E aí, olha, você pode contar aqui com as Asbeia, vamos até fazer um brinde aqui para as Asbeia, ó. Para essa questão da economia circular, de fazer esse curso, né? Eu acho que seria muito interessante a gente fomentar isso, até pelo contato que tem esses grandes escritórios de arquitetura e contato com as construtoras, que são as que acabam usando muito essa questão da economia. Poderiam usar mais a economia circular, né? Sim. Então, eu acho que fica aí um desafio para a gente e a gente pode estabelecer isso como a gente está preparando alguns workshops, né? E ter esse daí, para poder começar esse processo de divulgação local aqui. A gente vai indo para a parte final agora da entrevista, Celso. Eu acho que, assim, para mim é um aprendizado muito grande. Cada vez que eu converso contigo, a gente já se conhece já há alguns anos, se encontra aqui, ali. Eu acho que agora que a gente tem um pouquinho mais de contato por causa da Asbeia,
eu vou aprendendo mais. E até agora a Alt também, né, que você está representando ela aqui no estado, né? A Alt me permite falar um pouco da Alt. A Alt é uma construtora diferenciada em São Paulo. Eles são... tem o que eles falam que é um metro quadrado além do óbvio, né? É um pensamento fora da caixa. Isso me motivou. Se vocês olharem o Instagram da Alt, ela é Alt_Grupo, alguma coisa assim, vocês vão ver o que eles fazem lá. E eles me convidaram para ser o diretor técnico da Alt. Né? Eu aceitei isso com muita honra, né? Então nós estamos aqui há pouco tempo, tem 1 ano e meio, se não me engano. A ideia é tracionar a empresa aqui no estado, né? Já entregamos algumas obras e vamos em busca de outras obras. Então já desde agora eu já falo para todos aqui que a gente está aberto a fazer parceria com todos os escritórios de projetos. Nós podemos executar a obra de todos, né? Com qualidade. É excepcional um arquiteto à frente de uma obra. Eu acho que é com certeza, bem importante. Então, assim, a ideia nossa aqui é justamente fazer essas parcerias com os arquitetos, né? E desde a época do egresso, né? Até profissionais mais renomados, como você. Né? Que isso. Um prazer muito grande, Celso, ter você aqui com a gente no podcast Arquinautas, né? Uma novidade aqui no nosso estado. A gente está fazendo essa sequência de entrevistas aqui com grandes profissionais, trazendo as suas ideias, as suas trajetórias e também as mensagens. Então eu vou, em cima de todo esse exemplo de vida que você está dando aí na função de arquitetura, construção, você passou uma mensagem porque com certeza nosso podcast vai ser muito comentado pelas novas gerações de arquitetos, né? Vai estar bem disponível nas plataformas. Aliás, pessoal, curta, clique lá na nossa plataforma e deixa lá o seu like, por favor. E aí, ou seja, eles vão ver e vão querer entender, puxa, eu estou aqui começando a minha carreira e o Celso lá com 42 anos de profissão passou por todos os processos da construção. Que mensagem você acha que poderia dar para essas novas gerações de profissionais? Bom, o que eu posso dizer para vocês com toda segurança é que vocês continuem estudando. A capacitação profissional é imprescindível, cara. Não se conformem, não se acomodem com a formação de uma graduação. Eu estou sempre estudando, estou sempre buscando. Eu tenho no LinkedIn mais de 16 mil conexões no mundo inteiro. Não é aquela conexão que você fica postando foto do prato que você come, não. É só coisas profissionais, entendeu? Então você vê o que o mundo está fazendo, sabe? E através disso eu consegui já bastante coisa interessante de conhecimento, né? Então eu posso falar para vocês que em São Paulo existe o CTE, que é o Centro de Tecnologia de Edificações. Eles são a nata da construção civil. As maiores construtoras de São Paulo estão todas afiliadas à rede do CTE. E eles agora, há pouco tempo, fundaram a UniCTE, a Universidade Setorial, justamente para capacitar esses profissionais. É muito interessante, é unicte.com.br. E eu fui convidado para ser o gestor dessa universidade aqui no estado, entendeu? Não é graduação, não é para competir com nenhuma instituição de ensino local, é para justamente fazer a capacitação. Eu posso montar uma universidade para uma construtora, para atender todos aqueles problemas que o pessoal gosta de falar, as dores da construtora, né? Tudo que eles tiverem com dificuldade em todo segmento, eu posso montar uma faculdade para atendê-los, entendeu? Isso tem acontecido, já tem algumas construtoras que já estão ligadas à rede, e isso é bem interessante. Mas tracionar isso tudo, fazer esse movimento, não é fácil, né, Márcio? Você sabe que é difícil, né? As pessoas têm que ter essa consciência, né? É importantíssimo o que você falou, que realmente a nossa reciclagem que ela é eterna. Então, Celso, olha, eu te agradeço muito. Obrigado por você ter oferecido o seu tempo aqui pra gente. E falo para vocês assim que foi um ensinamento muito grande, tem sido, né? Eu converso bastante com o Celso Bastos, ele sempre com novidades, sempre trazendo aí o mundo da arquitetura, da construção civil aí de fora do estado e até de fora do país aqui pra gente. Então hoje foi um dia que a gente ganhou muito conhecimento, espero que vocês tenham gostado bastante. Então, me despeço de vocês, o podcast Arquinauta, dê o seu like, curta e divulgue essa plataforma. Muito obrigado, pessoal.